Então, bom dia, alunos. Nossa aula hoje é de Química e o assunto é isomeria. Ah, beleza. Tá aqui, ó. Isso mesmo. Então, o que vem a ser isomeria? Quando duas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Mas apresentam propriedades diferentes devido ao fato de possuírem fórmulas estruturais diferentes. Então, vamos a um exemplo bem simples. Aqui a gente tem duas moléculas de álcool, né? A diferença, se a gente contar o número de carbono, 1, 2, 3, 3 em cada molécula, 6 hidrogênios, são as bolinhas pequenininhas aqui, 1, 2, 3, 6, 7, 8, aliás, desculpa, e um oxigênio. O que define o grupo orgânico álcool é essa hidroxila aqui, o OH, né? O oxigênio ligado ao hidrogênio. Claro, e o oxigênio ligado ao carbono. Então, aqui ele está na posição 2, né? No segundo carbono. E aqui ele está no primeiro carbono. Então, essas duas moléculas aqui, apesar de terem a mesma fórmula molecular, elas apresentam fórmulas estruturais diferentes. Então, o que a gente vai ver? A isomeria, ela está dividida em isomeria plana e isomeria espacial. Hoje a gente vai ver a isomeria plana, que são 5 tipos: de função, de cadeia, de posição, metameria e tautomeria. Então, vamos à primeira: isomeria constitucional ou isomeria plana. Esse tipo de isomeria é identificável pela diferença que os isômeros apresentam nas fórmulas estruturais planas. Então, existem 5 tipos de isomeria constitucional, que são de função, de cadeia, de posição, a metameria e a tautomeria. Então, a primeira é isomeria de função. A diferença entre os isômeros está no grupo funcional. Quer dizer que apresentam funções químicas diferentes. Por exemplo, o caso dos compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, C2H6O, né? As duas têm 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, porém, um isômero metoximetano pertence ao grupo dos éteres, enquanto o outro, que é o etanol, pertence ao grupo dos álcoois. Então, vocês podem perceber, né, que eles têm a mesma quantidade de átomos de cada elemento, só que pertencem a funções químicas diferentes. Um é o éter, outro é um álcool. Mais um exemplo de isômeros, né? Então, aqui a gente tem 3 isômeros, um pertence ao grupo fenol, outro ao álcool, um álcool aromático, quando ele tem esse anel aromático, ou éter aromático. Esse aqui é o fenol, que tem o OH, diretamente ligado ao benzeno, né, que é esse anel aromático. Então, todos eles apresentam a mesma fórmula molecular, quer dizer que tem o mesmo número de carbonos, de hidrogênio e de oxigênios. Um exemplo bem clássico de isomeria de função acontece entre a cetona e o aldeído. Aqui eles colocaram a fórmula molecular C5H10O, e entre os ésteres e os ácidos carboxílicos. Então, a gente tem outro exemplo com fórmula molecular C4H8O2. Então, são bem diferentes, né, na fórmula estrutural plana. E, então, esses são exemplos clássicos, assim, de isomeria plana de função. A próxima, isomeria constitucional de cadeia ou de núcleo, ou ainda chamada esqueletal. Então, nesse caso, a diferença está apenas no tipo de cadeia, sendo que o grupo funcional é necessariamente o mesmo.
Ah, na disfunção a gente viu, o nome já está dizendo, pertence a funções diferentes, tá? Nesse tipo de isomeria agora, de núcleo ou de cadeia, os isômeros pertencem à mesma função química. Essa diferença pode se dar com a cadeia fechada e aberta, homogênea e heterogênea, ramificada e normal. Bom, uma cadeia fechada é aquela que forma um ciclo, né? Vamos ao exemplo aqui, ó. O ciclopropano. Aqui a gente tem 2 hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos, eles só apresentam carbono e hidrogênio na sua fórmula molecular. Então, a gente tem o ciclopropano, com 3 carbonos, e aqui a gente tem o propeno, também com 3 carbonos e o resto hidrogênio. Vou voltar no slide aqui. Por exemplo, os 2 isômeros, que são da função dos hidrocarbonetos e possuem a mesma fórmula molecular, C3H6, mas um possui a cadeia fechada e outro possui a cadeia aberta. Então, são 2 hidrocarbonetos. Outro exemplo, aqui eu já aproveito para falar o que é uma cadeia ramificada, caso alguém tenha esquecido, né? Vocês estão percebendo que aqui tem um radical, a gente chama de radical metil, por isso que o nome dele é metilpropano. Aqui nós temos um carbono terciário. Por que terciário? Porque ele está ligado a 3 outros carbonos. Então, essa cadeia aqui é ramificada, tá? Basta ter um carbono terciário, a cadeia é ramificada. O butano, que é o gás de cozinha, né? Ele apresenta uma cadeia normal, quer dizer, não tem nenhuma ramificação. Só existem carbonos primários, esse aqui, por exemplo, e esse, que estão ligados a apenas um carbono, o resto é hidrogênio, né? E carbono secundário, como os 2 do meio aqui, que estão ligados a 2 carbonos cada um. Outro exemplo é o ciclo pentano, né? Ele está formando um ciclo aqui, e o metilciclobutano. Ó, o metil aqui, radical metil, e o ciclo butano. But é quando a gente tem 4 carbonos, né? Lembrando, quando uma cadeia tem um carbono apenas, é o metano, com 2 é o etano, com 3 é o propano, com 4 butano, 5 pentano, e assim por diante. Só relembrando mesmo. A isomeria constitucional de posição está na diferença da posição da insaturação ou do grupo funcional. O que é uma insaturação? Uma dupla ligação, como por exemplo aqui, né? Então aqui a gente tem o buteno 1, aí o nome muda para o EN, né? Porque tem a dupla. E 1 porque essa dupla se encontra no carbono 1. E aqui ele está no carbono 2, tá? Então essa é a isomeria de posição. Aqui só para fechar essa isomeria de posição, né? Mais um exemplo, 2 álcoois, o 2-propanol, esse aqui eu já tinha mostrado para vocês, o 2-propanol aqui, e o 1-propanol. A isomeria de compensação ou metameria é um tipo de isomeria de posição em que a mudança está na posição do heteroátomo. No caso a seguir, o heteroátomo é o oxigênio. Heteroátomo é quando tem um átomo diferente dos átomos de carbono no meio de uma cadeia carbônica, por exemplo, aqui, né? Então, aqui a gente tem o metoxipropano, mete um carbono, né? Metano e prop, 3 carbonos. E aqui, etoxietano. É um éter, né? A isomeria de compensação é mais comum nas seguintes funções: éter, éster, tioéteres, as aminas, monossubstituídas ou dissubstituídas e as amidas. Então, primeiro os éteres, né? Os exemplos mais comuns. Então, os 2 compostos abaixo são éteres
e apresentam a mesma forma molecular, C4H10O. Veja que a diferença está na localização do oxigênio, que muda da posição 2 para a posição 3. Então, a gente tem aqui o oxigênio entre o carbono 1 e 2, e aqui entre o carbono 2 e 3. Então, o metoxipropano e o etoxietano. O metoxipropano é utilizado em sínteses industriais e o etoxietano utilizado como anestésico comum, né? O éter. Um exemplo no cotidiano do aparecimento de metâmeros pode ocorrer em alguns cosméticos, como shampoos, cremes dentais, enxaguantes bucais e desodorantes. Os metâmeros que podem aparecer nesses casos são as dioxanas, os diéteres cíclicos, que se apresentam de 3 formas isômeras. Então, aqui a gente tem 1, 3. Aqui a gente coloca as posições, tá? Possíveis. Então, quando a gente tem o oxigênio na posição 1 e outro na posição 2, é o ortodioxana, ou 1,2-dioxana. Aqui 1,3-dioxana, ou seja, metadioxana. E aqui 1,4-dioxana ou paradioxana. Então, a gente usa orto, meta e para como prefixos, né, para dar nome a molécula. Ou apenas o O, o M e o P. Então, esse aqui, ó, 1,4, ele tem um potencial carcinogênico, quer dizer, ele pode provocar o câncer, né? Por isso, as indústrias tomam cuidado de eliminá-la durante a produção. Então, durante a produção ocorre, né, a formação dessas moléculas, ou pode ocorrer. Então, aqui novamente, o metâmero 1,4-dioxana, essa estrutura aqui da imagem, né, como mostra aqui a cadeia cíclica, né, e é carcinogênico e pode aparecer em alguns cosméticos. No exemplo a seguir, o butanoato de etila e o etanoato de butila possuem a seguinte fórmula molecular, C6H12O2. Então, 6 carbonos, né? É a posição do COO, né? Que caracteriza esse grupo funcional, está na posição, ou melhor, entre o carbono 3 e 4. Ou 2 e 3, né? A gente sempre começa pelo número menor. E aqui entre o 1 e o 2. Então, só muda a posição desses do COO. Mais alguns exemplos, né? Os tioéteres. O metiltilpropano tem o enxofre, né? Aqui o enxofre está na posição 1 e aqui o enxofre está na posição 2. Nas aminas também acontece isso, né? O metil propilamina, metil porque aqui tem um carbono só, aí tem o NH, né, que caracteriza ser uma amina, e 3 carbonos nessa cadeia da esquerda aqui. Então, é prop. Né? E aqui, 2 de cada lado, de etilamina. Etil porque 2 carbonos, né? Começa com et. Então, fica dietilamina. Agora, as amidas, diferente das aminas, né? E a gente tem o N-N-etilmetilpropanamida. Então, o CON, ou CNO, está na posição mais central e aqui na posição mais periférica. Então, a diferença ali na posição também. Mais um exemplo, né, que são esses 3. O N,N-metilpropiletanamida também tem uma cadeia diferente, né? Mas é da mesma função. E, por último, a isomeria dinâmica ou tautomeria, que é um tipo especial de isomeria de função
em que os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução. Então, aqui a gente tem o etanal, que é um aldeído, né, caracterizado pelo COH, e aqui o etenol, ou seja, um álcool, né, caracterizado pelo OH. Então, o que que vai mudar? A dupla. Aqui vai ser formada uma dupla, ou se a dupla sai, passa a ser o etanol. Se a dupla entra, passa a ser o etenol. Então, isso é um exemplo de tautomeria. E encerrando, então, o compartilhamento. Era isso a aula de hoje. Encerrando a gravação. Muito obrigada.